Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta a falar sobre o CCJ, falar sobre várias mudanças que tivemos no texto original dessa PEC dos precatórios, a PEC 23, foi aprovado de forma apertada, mas foi aprovado 16 votos a 10, portanto, a comissão CCJ do Senado aprovou. Olha, Alex, e agora o que é que acontece? Hoje é uma terça-feira, dia 30 de novembro, ainda há uma possibilidade de ser votada ainda hoje. O próprio Fernando Bezerra, o senador, que é líder do governo no Senado, que é o relator, comemorou a vitória, mas ainda quer mais, quer que hoje, ainda terça-feira, seja votado, para que defina logo essa situação. Estamos acompanhando, você vai entender porque são 2 turnos no plenário. No momento em que houve a definição da aprovação, eu vou mostrar para você nesse momento. Preste atenção, a hora do resultado, para confirmar a PEC dos R$400, a PEC 23, que vai pagar Auxílio Brasil no valor de R$400 permanente. São 3 etapas. Essa é a primeira etapa. A primeira etapa foi aprovada pela CCJ, pela Comissão do Senado Federal. Teremos agora mais 2 etapas. E se passar nessas 2 etapas, aí vai seguir para a Câmara, vai voltar para a Câmara para ser reavaliado o texto, as mudanças, e aí entrará naquela fase para o presidente sancionar. Esse foi o momento da aprovação, depois de horas de debates e mudanças de textos, teve muita coisa, eu vou explicar tudo para você agora, tá? Preste atenção e acompanha. Não vai passar. A gente já... Todos já votaram, vou encerrar a votação. Todos já votaram? Já. Encerrada a votação. Está encerrada a votação. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que divulgue o resultado. Espera não, por que... 16 sim, 10 não. Votaram sim 16 senadores e senadoras. Votaram não 10. Está aprovado o relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho. Fica prejudicado. A votação da emenda número 52 por se tratasse de substitutivo global. A gente passa para a votação destacada de número 18. Portanto, tá aí. Aí foi o momento em que saiu o resultado, tá? O resultado foi nesse momento, o resultado anunciado hoje à tarde, hoje dia 30 de novembro, hoje terça-feira. Então, vou dar um zoom aqui no resultado para você entender, tá? O resultado foi 16 a 10, 16 votos a favor contra 10. Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook. No lado direito, a presença do presidente, né, o Davi Alcolumbre, e aí você está vendo em verde no lado direito, sim, votaram a favor da PEC, foram 16 votos. No lado direito em cima, né, e tem não, destacado em vermelho, 10 votos, não teve nenhuma abstenção, o quórum, portanto, completo dos 27 senadores. Então, foram 16 a 10, 16 votos sim, 10 votos não, portanto, PEC aprovada para confirmar os R$400 do Auxílio Brasil. Com esse resultado, o que é que vai acontecer agora? Agora, vamos entender todo esse processo. O governo aguardava que ia ser sob pressão essa votação. 16 a 10 foram mais de 62% de aprovação, mais de 62% a favor da aprovação da PEC no CCJ, das mudanças, foram muitas mudanças. Olha, Alex, quer dizer que agora dezembro já começa? Calma lá, vou explicar para você tudo. A CCJ, portanto, aprovou a PEC dos precatórios, como você viu, 16 votos a 10, agora o texto segue ao plenário do Senado. Estamos acompanhando nesse momento sobre essa questão que o próprio relator, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, ele deseja que já seja essa definição hoje, ou seja, que haja essa votação hoje. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está em conversa, não definiu, tá? Porque há uma possibilidade de que fique lá para a próxima quinta-feira, dia 2, quinta-feira, 2 de novembro. Bem, vamos voltar aqui o resultado para avaliar essa questão dos R$400. Eu lembro que era necessário 14 votos favoráveis para a aprovação da comissão. Foram 16 votos, ou seja, teve 2 votos a mais. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, portanto, aprovou hoje, terça-feira, por 16 votos a 10, a PEC dos precatórios
que abre espaço no orçamento público de 2022. Lembro que era necessário 14 votos favoráveis para a aprovação da comissão, e aí o trabalho, pelo menos nesse momento, foi bem feito, conseguiu mais, 16 votos. Agora a PEC está sendo apreciada pelo plenário da Casa, onde será votada em 2 turnos e precisa do aval de 3/5 dos parlamentares, ou seja, dos 81 senadores, o governo precisa no mínimo de 49 votos a favor, 49 senadores. Como o texto foi modificado pelos senadores, depois disso ele ainda deve passar por uma nova análise na Câmara dos Deputados antes de ir para promulgação, ou seja, para ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Eu lembro que o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, líder do governo e relator da PEC dos precatórios no Senado, ele acatou algumas emendas apresentadas por parlamentares em seu parecer sobre a proposta para aumentar a chance de aprovação do texto. A principal alteração é a retirada do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, do teto de gastos, que é o limite constitucional para os gastos anuais do governo. Essas dívidas judiciais com os estados chegam a cerca de 16 bilhões de reais. Pela PEC, 40% desse montante terá de ser pago no primeiro ano. Outra alteração importante foi colocar os precatórios alimentícios na lista de prioridades de pagamento. E aí ele disse o seguinte: retiramos do teto o pagamento do Fundef. Ao fazer isso, abrir um espaço de quase 10 bilhões de reais para atender os precatórios alimentícios, disse Bezerra. Na lista de prioridades dos pagamentos serão aqueles que vão receber valores menores, até R$ 66 mil, pessoas de 60 anos ou mais e portadores de deficiências. O texto da PEC dos precatórios tem como espinha dorsal quitar metade do valor de dívidas judiciais da União do ano que vem e mudar o cálculo do teto de gastos, o que abriria 106 bilhões de reais. Na última semana, Bezerra já havia trazido mudanças em relação ao texto que veio da Câmara, justamente para garantir a aprovação na PEC, como garantir que todo espaço aberto no orçamento seja vinculado ao pagamento de auxílio social. Além disso, estabeleceu como permanente o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Isso foi o mais pedido. Todos os pedidos dos senadores, a maioria foram feitas, as mudanças no texto, mas todos estavam nisso. Queremos R$ 400 do Auxílio Brasil permanente, não provisório. Então isso aconteceu, tá? Então, as principais mudanças que aconteceram foram as seguintes: o Auxílio Brasil foi transformado em um programa permanente e condicionado ao espaço fiscal aberto pela correção do teto de gastos e não mais pelo limite no pagamento de precatórios. Também foi retirada a exigência de forte de financiamento para o Auxílio Brasil. Ficou definido que as receitas recebidas por estados e municípios pelo pagamento de precatórios do Fundef serão aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério. Pelo menos 60% do montante deverá ser repassado aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas na forma de abono. O Congresso Nacional analisará anualmente os riscos fiscais das ações judiciais em curso e encaminhará suas conclusões aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Procurador-Geral da República. Foi vinculado o aumento do espaço fiscal, ampliação de programas sociais de combate à pobreza e extrema pobreza e gastos com a saúde, previdência e também assistência social. Estou falando das mudanças no texto, tá, gente? Foi tornada obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes e precatórios judiciários apresentadas até o dia 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. O senador Bezerra, ele evitou arriscar um placar no plenário, mas disse que confia ter já, no mínimo, os 49 senadores que irão votar a favor da aprovação dessa PEC. Repito, hoje, portanto, depois de muitas mudanças, depois de muitos debates, finalmente a PEC 23, a PEC foi aprovada por 16 votos a 10. Com isso, segue os R$ 400 de forma permanente. Agora a questão são os 2 turnos no plenário. Estamos acompanhando para saber essa definição, porque o
o Fernando Bezerra, que é o relator desse projeto, está em conversa justamente com o presidente Rodrigo Pacheco para tentar ainda votar hoje, né? E aí a gente está acompanhando para ver se isso é possível. Caso contrário, a gente vai ter que aguardar uma nova data que poderá ser quinta-feira, dia 2, depois de amanhã, dia 2 de dezembro, ou poderá ficar na próxima semana, terça-feira, terça-feira, dia 7. Dia 7. Então, há uma grande expectativa que ainda seja aprovada hoje. Caso não consiga entrar no plenário, então os 2 turnos poderá ficar para quinta-feira, dia 2, depois de amanhã, né, dia 2 de dezembro. E por fim, no pior dos cenários, pode ficar para a semana, na terça-feira, dia 7 de dezembro. Então, a primeira batalha foi vencida. Você que faz parte do Auxílio Brasil, que estava no Bolsa Família, 14.700.000, primeiro passo foi vencido. A vontade que o governo já vem falando, o presidente tinha dito que ia pagar R$400, por enquanto está sendo confirmada, de forma permanente e não mais provisória. Há uma grande possibilidade, passando essa PEC no plenário, nos 2 turnos, que os pagamentos sejam já iniciados agora em dezembro, e também com outras mudanças que aconteceram, é que novos beneficiários possam também receber e entrar no programa do Auxílio Brasil, ou seja, 14,7 em dezembro, grande possibilidade dessa PEC já sendo aprovada, o governo tem interesse em pagar agora, antes do Natal, os R$400, no mínimo, aos 14,7 milhões de brasileiros. Junto com eles vai entrar mais 2,5 milhões. O governo já pensa em zerar a fila de espera do Bolsa Família, que está em torno de 1,5 milhão de pessoas. E aí vai as mães, chefes, as mães solo, que estão no cadastro único, mas independente se receberam auxílio emergencial ou não, também vão ter prioridade, junto com aquelas famílias com idosos e deficientes que não estão recebendo BPC, também terão uma certa prioridade, tá? Depois que colocar mais 2,5 milhões agora em dezembro, o governo já pensa em começar a colocar uma leva de novos beneficiários. Fala-se em torno de 300 a 500 mil todo mês. Janeiro botaria mais 500 mil, fevereiro mais 500 mil beneficiários, em março mais 500 mil, enfim, para chegar à casa dos 20, talvez 21 milhões brasileiros. Ou seja, dos atuais 14,7, poderá chegar à casa dos 20 a 21 milhões, isso representa cerca de 5, talvez 6 milhões de novas famílias que irão ser beneficiadas para receber, no mínimo, R$400 de forma permanente. A gente segue trazendo as informações, acompanhando tudo no Senado, tá? Tenho mais uma informação aqui também, que muita gente está aguardando o resultado. A informação que a gente tem é a informação triste, que é sobre a nova variante, a Ômicron, que chegou no Brasil, né? A informação que chegou no Brasil, que é lamentável isso, a gente estava torcendo que não acontecesse, mas infelizmente a informação é a confirmação. Segundo a Agência Brasil, como você está vendo aqui, ó, a Agência Brasil avisa 2 casos da variante de Ômicron são identificados no Brasil. O Instituto Adolfo Lutz vai fazer análise confirmatória, mas já foi confirmado agora há pouco, como você está vendo, foi agora há pouco a informação, portanto, hoje à tarde essa informação. Outra notícia também é política, que diz sobre as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou sobre a terceira via, que é o candidato Sérgio Moro. E Sérgio Moro, que quem não sabe, era o juiz que entrou com o processo e prendeu, na época, o ex-presidente Lula, né, com aqueles processos, e Lula falou sobre isso, dizendo acha maravilhoso o Moro como candidato, e ele disse, vamos poder dizer que ele é mentiroso. Preste atenção às declarações que está repercutindo muito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando a respeito, além do presidente Bolsonaro, agora vai ter um novo candidato para concorrer com ele à presidência. Escuta aí o que disse o ex-presidente Lula. Vocês não falaram nada quando prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa da opinião pública. Eu não era oposição. Eu era o cara que sozinho tinha mais votos que todos os outros. Me prenderam para tirar das eleições. Aí depois que acabou as eleições, agora poderemos querer fazer um acordo com o Lula. Vamos pedir para ele ficar preso em casa. Não aceito. Não faço negócio com a minha dignidade. Dignidade é uma coisa que a gente não compra em supermercado, não compra em shopping, nem vai na feira. Dignidade a gente nasce com ela e a gente cria durante o processo de vida. Por isso é que eu estou aqui agora livre e solto, sem nenhum processo, e eu acho maravilhoso o Moro se colocar candidato,
porque aí aparece na imprensa quem está querendo encontrar ele como membro da terceira via, vai ser maravilhoso, e a gente vai ter que conversar com o Moro sem a proteção da toga, para dizer na cara dele que ele é mentiroso. Pois é, como você ouviu aí, declarações que estão repercutindo muito no cenário político, já está confirmado, inclusive, vem as pesquisas aparecendo, as pesquisas vêm apontando aí que o próprio Sérgio Moro já está nesse momento na terceira colocação, passou aí o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes que aparecia na terceira colocação. Campanha política, pesquisas apontando um lado, apontando o outro, enfim, mas está repercutindo muito as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre essa situação. Bem, muita gente questionando ainda sobre a questão dos R$400, se vai ser pago agora, Alex, a partir de dezembro, é isso? Bem, o governo quer fazer isso, quer pagar o mais rápido possível. Então, começou agora uma corrida contra o tempo, né? O governo está correndo contra o tempo. Já em vigor, o Auxílio Brasil, que é substituto do Bolsa Família, que pagou nesse mês de novembro, continua pagando uma média de R$217, porque só teve o reajuste de 17,84%. Muita gente reclamando porque estava esperando os 400 nesse mês de novembro, não saiu. Então a média desse mês de novembro do Auxílio Brasil ficou em torno de R$217. Teve gente que recebeu mais, teve gente que recebeu bem menos, né? E o pior, a maioria teve aquele reajuste desses 17,84%, só que também nesse universo de 14,7 milhões teve muita gente que disse que não saiu reajuste e o pior, houve uma redução. Há uma expectativa, dependendo dessa aprovação da PEC, que essa diferença seja paga dos 400 agora no mês de dezembro. Vamos aguardar isso, tá? Bem, a PEC dos precatórios que bancará o benefício maior, se aprovada no plenário do Senado, ainda precisará voltar para a Câmara, como eu já tinha dito isso antes, onde começou a tramitar para nova votação, porque o texto aprovado na Câmara passou por diversas mudanças no Senado para conseguir ter isso na aprovação no CCJ, tá? Então, desde o início das discussões no Congresso, a PEC foi alvo de críticas da oposição e também de parlamentares independentes. Boa parte da imprensa também critica, inclusive muitas chamam de PEC do calote, porque quem está por trás de tudo isso, né, é o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, porque é aquela coisa, o presidente tinha prometido pagar R$400 e não tem dinheiro, segundo o governo, nesse momento. Tem se conseguir essa PEC aprovada. Se conseguir, vai conseguir pagar agora, se aprovando essa PEC, vai começar a pagar os 400 já no mês de dezembro, com ela permanente e não mais provisória. E aí muita gente pergunta, isso reflete em quê, Alex? Isso se transforma em voto, né? Isso aí é um cacife eleitoral. O que é isso? É uma base, é um apoio que o presidente vai ter nesse momento. Porque você aumentar de 14,7 para mais de 20 milhões de pessoas que estavam recebendo 50, 100, 140, 150, vão receber agora, com essa PEC aprovada, sendo aprovada, no mínimo R$400 e de forma permanente. E aí o presidente vai poder fazer a sua campanha, né, com o auxílio. Qual é o programa assistencial do governo atual, Auxílio Brasil, que deve ser confirmado daqui para o dia 7 de dezembro, porque ainda está funcionando só sob medida provisória. Mas quanto a isso, o governo tem tranquilidade que vai ter votos suficientes para aprovar o programa Auxílio Brasil daqui para o dia 7 de dezembro, para não deixar caducar, para não deixar vencer. Então, o governo conseguiu tirar o nome Bolsa Família, né, esqueceu o nome para Bolsa Família e agora é Auxílio Brasil, o programa do presidente Bolsonaro, e é isso que ele deseja, fazer com que os R$400 seja aprovado justamente nessa PEC. E aí é o desejo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já o ministro Paulo Guedes, ele foi procurado pela imprensa e disse que, a respeito dessa PEC, ele falou o seguinte, que a PEC, essa PEC dos precatórios, é a opção menos ruim no momento. A proposta que está sendo debatida no Senado, né, com diversas modificações, passou apertada, 16 votos a 10 na CCJ, e aí o ministro da Economia, ele afirmou agora há pouco, agora à tarde, que a PEC dos precatórios é a opção menos ruim para o Brasil nesse momento. Essa declaração foi dada em um evento sobre indústria da construção em Brasília,
para o ministro Paulo Guedes, mesmo com textos diferentes se comparado ao enviado pelo governo, a medida irá diminuir os efeitos sobre os cofres públicos em 2022. O ministro ainda disse acreditar na aprovação da proposta no Senado. E ele falou: nós desenhamos uma PEC, ela foi bastante modificada, mas ela ainda é essencial. Ela é o menos ruim que pode acontecer com o Brasil. Eu espero a aprovação, eu confio no Senado. Eu acredito num senso de responsabilidade no Senado, falou Guedes. A PEC dos precatórios prevê um limite de gastos de dívidas judiciais para o próximo ano e é o que a gente está aguardando nesse momento. Portanto, PEC aprovada na CCJ, agora segue, né, para o plenário. A gente está acompanhando, vamos ver isso aí. E, lógico, mais detalhes estaremos trazendo já nos próximos vídeos, tá? Era uma grande, com muita angústia, muita tensão, muita expectativa, essa primeira batalha que era ser aprovada no CCJ. Passou no CCJ, primeira batalha, agora teremos mais outras, né? Vamos acompanhar se isso poderá ser definido tudo hoje ou se vai ficar para quinta-feira, dia 2 de dezembro, ou vai ficar para terça-feira na outra semana. Vamos acompanhar, a gente vai trazer mais detalhes, tá? Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau.